O Recife é a capital brasileira mais ameaçada pelo avanço do mar no Brasil, de acordo com o painel intergovernamental das mudanças climáticas da ONU. Inclusive, nós temos mostrado aqui frequentemente no programa o avanço do mar, né? Os danos nas praias no litoral pernambucano. A gente tem mostrado aqui, litoral norte, a gente foi lá em Itamaracá, Pau Amarelo aí, você está vendo, no Janga, é uma coisa de louco. Até Candeia, Jaboatão, está sofrendo com isso. Tá, Jaboatão também, naquela área de mais prédios, entendeu? Você vê, quando vem a maré alta, derruba tudo. A paisagem do Recife mudou. A paisagem mudou. Você ali na frente do Parque Dona Lindu, da pracinha de Boa Viagem, Castelinho, você não tinha aquelas pedras, não tinha aqueles diques em Boa Viagem. Eu vou conversar com o professor de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, Marco Silva, sobre esse avanço do mar. Professor, boa tarde. Boa tarde, Cardinô, tudo bem? Tudo bem, professor? O que realmente poderíamos dizer para as pessoas que estão assistindo que seria a causa desse avanço do mar que vem acontecendo não apenas aqui no nosso litoral, mas praticamente no mundo todo, né, professor? Exatamente, Cardinô. Olha só, o avanço do mar, ele está confirmado, tá, como um- uma forma de transformação do planeta devido às mudanças climáticas, tá? Então, a gente tem o avanço confirmado de 20 centímetros em média global, certo? Do nível do mar. Só que no caso de Recife, né, a gente também tem que pensar que nós temos uma prática de ocupação do espaço da praia. Então, de certa forma, no desenvolvimento da cidade, nós também ocupamos um pouco desse espaço da praia, né? E o que a gente tem que ter a ideia é que essa praia ela é dinâmica e quando a gente prende esse sedimento com pedra, quando a gente concreta, a gente está impossibilitando o movimento natural desse sedimento, tá? Então, nesse cenário atual, o que eu estou te dizendo é nesse cenário atual. É, um, Agora, a previsão do IPCC é que isso se amplie para os próximos 100 anos, né? uma coisa que a gente observa, né? E são poucos os países que têm esse tipo de comprometimento da área de praia, como aqui no Brasil, né? Até o Rio de Janeiro, você chega no Rio de Janeiro, você pega lá Copacabana, tem uma faixa de areia enorme, né? Vamos mais distante, vamos para Miami, Estados Unidos. Você chega, cansa para chegar no mar. Você tem uma faixa de areia enorme. Aqui, o pessoal constrói na beira-mar, né, professor? Exatamente, exatamente. Então, toda intervenção que prende esse sedimento, ele dificulta o movimento da areia. Então, se essa areia que deve estar em constante movimento é bloqueada, a gente tem esse processo de erosão e que é o que a gente está sofrendo hoje, entendeu? Só que o que a gente está estudando e o que a gente está trabalhando durante essa semana é exatamente para prever uns cenários piores ainda, de previsão de maior elevação, porque os estudos apontam uma tendência de aumento de subida do mar de 1 a 2 metros, né, nos próximos 80 anos. Então, a previsão para 2100 é esse mar ainda está mais elevado desse nível médio de agora, 1 a 2 metros. Então, esse problema de aumento, ele não só vai causar dano à praia, mas a toda a cidade, de uma forma geral. É uma situação. Eu até comentei com algumas pessoas. Olinda, por exemplo, há 30 anos tinha restaurante na beira da praia ali, né? Restaurante Isso, grande, tinha hotel. Não pôde ter mais, teve que mudar de lado, né? Esses prédios meio da Avenida Boa Viagem, subiu 1,5 m, 2 metros, deixa de existir. Na verdade, existem mecanismos de proteção e de adaptação, na verdade, a esses novos cenários, né? A gente tem que pensar do lado otimista, né? Esperançoso, mas a gente precisa, na verdade, de estudos, né? E de um comprometimento para manutenção e para adaptação desse cenário que é a cidade do Recife, que é mais ameaçada exatamente por conta do nível dela, está muito próximo do nível do mar.
atual, né? Por isso que torna ela uma das mais ameaçadas. Professor, então, quanto a numa visão otimista, né, de soluções, né, a gente, na praia de Boa Viagem, houve ali perto do Parque Dona Lindu, perto da pracinha, a colocação dessas pedras. Olinda fez também dique, né? Isso ainda, antes um pouco da década de 80, fez aqueles diques enormes e tal, e mesmo assim, ainda houve um avanço, hotel, restaurante que era na beira da praia teve que sair. Pau Amarelo a gente mostrou aqui, a destruição é muito grande, Pau Amarelo, no Janga, destruição grande, a gente está inclusive reproduzindo imagens aqui. Itamaracá, situação lamentável em Itamaracá, teve pousada que era na beira da praia, que já deixou de existir por conta do avanço do mar. Essas intervenções, jogar pedra, fazer dique, engordar o mar, isso é solução ou é só paliativo, professor? Não, veja, qualquer intervenção que a gente faça nesse ambiente, que é um ambiente dinâmico, ela é paliativa. O que a gente sugere, o que a comunidade científica internacional tem praticado, são intervenções com similaridade do cenário natural. Então, assim, o que tem se praticado ao longo do mundo, em outros lugares, é a engorda de praia. Só que essa engorda de praia, ela é um processo artificial que, para a praia se manter, tem que ter uma manutenção constante de engorda. Então, assim, uma vez que esse sedimento naturalmente viria dos rios, e a gente barra esses rios, né, para construção de reservatório, ou a gente impermeia o solo e diminui essa taxa de transferência de sedimento continental para as praias, a gente tem que fornecer isso constantemente, numa ação humana de manutenção dessa praia. Então, as intervenções que foram feitas de engorda de praia, elas têm que ser mantidas, né? Elas têm que ser, as políticas de manutenção desses ambientes têm que ser mantidas para manter essa dinâmica. Eu acredito que assim, o custo é muito menor de você fazer uma engorda do que você fazer uma intervenção concretando e urbanizando de uma forma de impermeabilizar o movimento do sedimento, e a gente tem o que você tem acompanhado, tem mostrado constantemente durante essa semana. Exatamente, ele está mostrando que o pessoal bota pedra, bota saco de areia, né, faz esses diques e tal, e no final das contas a água continua levando. Quer dizer, a intervenção deveria ser distante, fazer a engorda de uma forma mais natural. Exatamente, exatamente. E aí, como há um transporte natural desse sedimento, tem que se prever com estudos, né? É importante que a gente diga isso. Estudos foram feitos para aquela engorda de Piedade, e esses estudos eles devem ser mantidos com uma determinada frequência para que a gente entenda qual é a taxa de transferência desse sedimento ante a esses cenários que estão previstos de mudança, de elevação. Então, medidas de mitigação, né, tem que ser feita, e medidas de acompanhamento disso e de manutenção disso com engorda tem que ser feito, né? Essa é a solução, infelizmente. Né? Infelizmente. Chegamos nesse momento e aí, na questão mais científica, é uma questão mais natural de se fazer nesse momento no mar. Professor Marcos, muito obrigado, hein? Por nada, Cardinal. Prazer. Prazer meu.